O que é que eu tenho aqui era, opa, um exercício da FUVEST, esquematizado a ilustração, a figura está aqui. E o que é que pede? Ah, era essa tabela aí. Eu trago sempre a tabela quando envolve alguns ângulos, porque a gente está trabalhando no triângulo retângulo com as relações trigonométricas. Então, as relações básicas, seno, cosseno e tangente. Aqui uma tabela para 30, 45, 60 graus, uma tabela simples, que brincam por aí, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador. Só que raiz de 1 é 1, então não se coloca. E seno de 30, então, é meio, seno de 45 é raiz 2 sobre 2, que é o mesmo do cosseno de 45, são iguais. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e assim por diante. Tangente é o quê? É seno sobre cosseno, ó. É a divisão de meio por raiz de 3 sobre 2, por isso que dá isso aqui. Se quiser testar, não é isso? Ó, como é a divisão de seno sobre cosseno, são iguais, então a tangente é 1. Nesse caso, está mais fácil de verificar. No triângulo retângulo, a gente tem algumas relações para trabalhar. Vamos ver aqui, ó. Calcule a medida x indicada na figura. Então, para início de conversa, a gente quer a medida x. O que, que a gente tem ali? A gente tem um triângulo retângulo aqui, que é esse triângulo ADC ou ACD, também é retângulo quem? ABC ou ACD. ABC também é retângulo. E o que, que a gente tem? A gente quer o x. Era. Então, se nós queremos o x, né, a gente só precisa fazer o quê? Pega aqui. Tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Opa, mas essa medida de 100, que é 100, não é dada uma medida, 100 metros, não. Essa medida de 100 é somente de B a D. Então, eu não posso aplicar no triângulo grandão aqui a tangente de 30, porque a gente não conhece essa medida. E agora era? Então, vamos trabalhar aqui, era, ó, tangente de 30, ou melhor, de 60 é igual a x sobre cateto adjacente. Opa, também eu não posso, porque eu não conheço. Não conheço nem aqui, e nem o x, e nem essa medida. Não posso colocar seno e nem cosseno também. Por quê? Seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. Não temos a hipotenusa também. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, também não temos nenhum. Então, nós temos que arrumar outro meio. O que a gente sabe que num triângulo retângulo, ou qualquer triângulo, a soma dos ângulos tem que dar o quê? 180 graus. Olha só, galera, por exemplo, aqui é 60 graus. Se isso aqui é o ângulo raso, quanto que é essa medida aqui? 120 graus. Porque o ângulo raso é o ângulo 180 graus. Se aqui é 60, para 180 está faltando quem? 120. Opa! Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, aqui é 30, aqui só pode ser 30 também. Por que, que só pode ser 30? Porque, ó, 120 mais 60. Porque 120 mais 30, 150. Para 180 falta 30. Oh, beleza! Então, significa o seguinte, que esse triângulo BDC ou BCD, tanto faz, é um triângulo isósceles. Como assim triângulo isósceles? Esses lados são iguais. Portanto, aqui também vale 100. Como assim era? Ó, os ângulos aqui não são iguais? Então, esses dois lados têm as mesmas medidas, são congruentes. Porque os ângulos da base aqui, se eu pensar em base, são iguais. Um triângulo isósceles tem dois lados iguais. E os ângulos da base são iguais. Então, aqui é um triângulo isósceles. Então, eu tenho aqui o 100, quero x e tenho esse ângulo. Só para complementar, se a soma dos ângulos dá 180, aqui é 90, né? 90 mais 60, 150, então aqui só pode ser 30, porque aí vai dar os 180. Nós não vamos usar, mas vai dar. Se a soma dos ângulos é 180, dos ângulos internos, então, olha, 90 mais 30 mais 60, para dar
no grandão aqui, 180. E aí, aí, beleza. Agora a gente pode aplicar quem? Pega esse ângulo e vamos aplicar o seno. Por que é o seno? Porque eu quero o cateto oposto, que é o que a gente está calculando, e temos a hipotenusa depois de analisar desta maneira, que são iguais. Então, a gente vai para o seno de 60. Então, entendeu que você tem que olhar, saber o que tem e o que você pode fazer. Seno de 60 é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa, que é 100. Seno de um ângulo, um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto, por isso que é retângulo, é cateto oposto sobre hipotenusa. Certo? Podia pegar isso daqui e calcular cosseno? Pode, ó. Cosseno de 30 é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Você também poderia. E vai dar a mesma coisa. Quem é o seno de 60? Por isso que eu trouxe, ó. Seno de 60, quem é? Raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a x sobre 100, certo? Aí a gente quer determinar o x, ó, lembra? Igualdade de fração, você pode simplificar na horizontal. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 50, concorda? Porque divide por 2 dá 1, aqui por 2 dá 50. Então, fácil, determinamos o x. Quem é o x? O x vai ser igual, que é a medida que a gente quer, né? É a medida que nós queremos. Vai ser x vezes 1 é x, e 50 vezes 1 raiz de 3 é o quê? 50 raiz de 3. 50 raiz de 3. Não vai multiplicar o 50 por 3. Tá ok? Aí não foi dado nenhuma medida, esse é metro, centímetro, então o exercício para aqui. Perfeito? Está aqui resolvido e determinado usando este olhar, estas ferramentas. Mas você falou em alguma coisa ali que se eu pegasse o cosseno de 30 daria certo. Vou fazer aqui, ó. Vamos lá? Lembra que são os complementares, né? São complementares. O seno de 60 é igual, né, o cosseno de 30, lembra? Ó, são iguais, por isso. Então, vamos pensar no cosseno, vamos pensar no 30, só para fazer, ó. Cosseno de 30 é igual cateto adjacente, que forma um ângulo de 30 graus aqui, o cateto, que é o x, sobre quem? Sobre a hipotenusa, que é o 100. Perfeito? Aí você vai substituir aqui, porque você tem o seno de 30, ó. Melhor, o cosseno, né, de 30. Olha lá, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, igual a x sobre 100. Você fez o outro, você faz com essa simplificação, ó. Aqui por 2 dá 1 e aqui por 2 dá 50. Você já viu que o x vai ser o quê? 50 raiz de 3. É a mesma coisa. Dá no mesmo. Então, você não vai fazer isso, porque até mesmo eu só coloquei aqui o 30 para mostrar que aqui dá 100, né? Que é 180, que tudo isso também é 180. Ó, 30, 30, mais o 30, mais o 90 para o triângulo grandão. Perfeito? Mas pararia aqui no amarelo, estaria ótimo. Ou faria aquele azul. Tá certo? Bom exercício, não é isso? Nunca mais vocês vão esquecer esse negócio aqui. Aquele abraço.